sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. E que alegria ter você aqui comigo para mais um tempo de crescimento, onde juntos nós vamos aprender, adquirir conhecimento para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que através desse episódio de hoje, você vai ter sua mentalidade, a sua visão amplamente expandida, para que você possa então mudar o seu resultado e aquilo que você está vivendo hoje. Mas antes de começar com o conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, pega esse link e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também venham ter acesso a esse conteúdo e mudar a sua mentalidade também. E nos siga nas redes sociais, @LifecastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos entregando e disponibilizando para você. E para esse episódio de hoje, então, é uma honra poder estar sentado à mesa com o convidado que eu vou apresentar agora. É o cumprimento de uma promessa e eu tenho certeza que o conteúdo que ele tem vai mudar a sua mentalidade, aquilo que você está vivendo hoje no seu ministério, independente da área. Vai ser um conteúdo aplicável no seu dia a dia. E para esse episódio de hoje, então, eu tenho a honra de poder sentar à mesa com o pastor Lucas. Meu irmão, que prazer estar contigo, que prazer estar no Lifecast, que prazer ser convidado para juntos podermos aprender, compartilhar as nossas experiências. Eu acredito que a nossa mentalidade ela é mudada à medida que a gente aprende a ouvir uns aos outros. O apóstolo Paulo disse aos Efésios que o amor de Deus, largura, profundidade, altura, comprimento, ele só é compreendido junto com os santos. E eu me perguntei, mas por que isso? Então eu entendi que sempre existe um nível do amor de Deus que alguém viveu que eu ainda não vivi em diferentes áreas da vida. Então, quando a gente senta juntos e cada um começa a compartilhar a história que tem com Deus, é impossível, a não ser que a pessoa queira ficar na mesma e não queira ter uma vida em abundância, ela não mudar a sua mentalidade, a sua realidade. Porque se Deus fez na vida de alguém, é a maior certeza que Ele está fazendo algo na minha. Meu Deus, então a nossa mentalidade ela vai ser transformada ao raio de pessoas que nós sentamos para conversar, seria isso? Sem dúvida, com toda certeza. É por isso que algumas vezes, antes de Deus mudar o nosso cenário, Ele vai mudar primeiro os nossos círculos de amizade. Ele muda a nossa amizade. Algumas vezes Ele muda o cenário para que a gente possa se distanciar de situações e de pessoas que estavam nos prendendo a uma mentalidade antiga. Eu gosto de usar sempre o exemplo de Abraão, quando Deus disse para ele, quando ele entendeu que ele e o sobrinho Ló tinham que se separar. Por que eu gosto muito desse texto? Porque até aquele momento, o Abraão não tinha ainda compreendido que o que ele estava vivendo tinha a ver com ele e Deus. E que ele poderia fazer muito mais pelo sobrinho, longe do sobrinho do que perto. E às vezes a gente pensa que a gente tem que manter pessoas que às vezes foram nossos amigos na escola, no trabalho, em todo o percurso da nossa vida, mas não. Porque existem situações e pessoas que vão ser importantes dentro de uma etapa. Se elas continuam, não é bom nem para você, nem para ela. E quando Abraão e Ló se separou, Abraão começou a prosperar. Por quê? Porque naquele momento, Abraão não tinha mais a influência de Ló. Ele só tinha a visão dos céus. E às vezes esse acaba sendo o nosso grande problema. Nós ficamos presos a círculos de amizades e situações e a gente não muda a mentalidade. Lembra a questão do Salmo 1? O Salmo 1 bate exatamente nisso. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então ele não ouve o conselho dos ímpios, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, ou seja, tem a ver com as pessoas que estão à sua volta. Então as pessoas que estão à nossa volta podem nos indicar, sim, que talvez a nossa mentalidade está travada, porque isso tem a ver com as conexões que nós temos. Pastor, e como ter essa sensibilidade e saber se a pessoa que eu estou sentando à mesa, se a pessoa que eu tenho como amigo, ela está indo para o mesmo propósito, está fazendo com que eu cresça e eu provocando o crescimento? Como ter essa sensibilidade? Em qual fase? Essa sensibilidade vem pelo discernimento e vem pelo dia a dia, não tem como. Dia a dia, conversa. E vai se descobrindo
a máxima de Eclesiastes: poderão andar juntos se estiverem de acordo? Ou seja, eu penso que o Salomão está nos dizendo nesse texto é que sempre haverá aquele nível de discordância, situação que vai ficar muito claro que os propósitos estão distintos, são separados. E essa conversa e esse dia a dia é que precisa ser averiguado. Sabe, existem situações que são sinais claros que não têm o mesmo propósito, que se continuar junto vai dar problema. Mas as pessoas falam, mas isso não tem nada a ver. Mas com o passar dos dias, à medida que a amizade vai ganhando o seu nível de intimidade, isso vai ficando mais problemático. Então, essa sensibilidade passa, primeiro, pela certeza de quem eu sou, do propósito que eu carrego, do meu relacionamento com Deus, e é nesse momento que eu vou tendo sensibilidade. Porque eu tenho certeza que você já viveu, eu já vivi, toda a galera que está conosco também já viveu situações de que pessoas que pareciam que não tinha nada a ver conosco estavam alinhados ao nosso propósito. E pessoas que pareciam que tinha tudo a ver conosco, mas no interior estavam totalmente diferentes do propósito de Deus na nossa vida. E essa sensibilidade só acontece a partir da consciência de quem eu sou, do propósito que eu tenho e do meu relacionamento com Deus. Muito bom, pastor. Gente, isso aqui só está no começo do episódio, então eu sugiro você estar com papel e caneta na mão, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai mudar totalmente a sua forma de pensar e também de agir. Pastor, o senhor hoje é um homem de Deus, pregador, mas hoje eu quero conversar com o senhor um pouquinho como foi lá no começo. Como o senhor descobriu essa chamada ministerial? Mateus, foi assim, interessante. Ano que vem, eu vou completar 25 anos de pregação, mas eu sou novinho, tá? E eu tenho só 29 anos. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade, mas eu não vim de uma família cristã. Então, às vezes, quem ouve pode imaginar que eu vim de uma família cristã e que eu fui empurrado para o propósito pela minha casa. Não, eu fui empurrado por Deus. Muito pelo contrário, minha casa e minha família, por um momento, discordou. Então, eu nasci em um lar com toda a sua dificuldade no interior de São Paulo, meus pais ainda vivendo toda uma turbulência dentro da minha própria casa, e meus pais se converteram, e eu, junto com os meus pais, foi uma questão muito interessante, porque eu sou autista, e até os 4 anos não falava, ainda que o meu grau seja bem baixo, até os 4 anos não falava nada. E quando teve um culto em casa, eu vi todo mundo dando glória a Deus, eu achei interessante, eu quis também dar glória a Deus, todo mundo achando que era milagre, não tinha nada de milagre, eu vi todo mundo dando glória a Deus, também quis dar glória a Deus. E quando meus pais começaram a ir para a igreja, o que mais me chamou a atenção era o homem que estava falando naquele púlpito. E até então não tinha noção do que era. E eu queria ser exatamente aquilo lá. Eu gostei daquele negócio. Gostei muito de terno, porque eu assisti o filme O Poderoso Chefão, e na minha cabeça, quanto mais eu usasse terno, mais poderoso eu me tornava. E aí juntou o terno com a vontade de pregar, e eu comecei, tinha 5 anos, sempre tive dificuldades em escola, por causa do ambiente, me desafia muito. Questão do horário e estar preso àquela grade curricular ali na escola. Então, mas sempre gostei de estudar. Então, são coisas distintas. E eu me lembro que minha mãe tinha muito problema comigo, eu não conseguia ficar em escola, e ela me disse, você tem que aprender a ler para pregar. Então, eu me dediquei em 2 semanas, com 5 anos, eu já estava lendo sozinho. Que o meu negócio e o meu propósito e a minha intenção era pregar. E eu comecei a pregar. Você me pergunta hoje, como foi? Não sei te explicar. Eu sei que tinha uma chama e eu tinha que pregar.
todas as dificuldades que eu vi, que eu consegui superar por ser autista, relacionamentos, lidar com horário, lidar com pessoas, eu digo que a pregação foi a salvação da minha vida. Eu fui forçado a olhar no olho, a lidar com pessoas por causa da pregação. Eu fui forçado a ficar em ambientes por causa da pregação, a lidar com barulhos por causa da pregação, a ter que suportar, para mim, lógico, sala de aula, porque eu queria pregar. Então, posso dizer que a pregação gerou um crescimento tanto espiritual, ministerial, mas também pessoal. Pessoal e saudável, Sim. porque me ajudou a desenvolver como pessoa, como ser humano, como gente. E aí, então, começou a minha vida da pregação. Não foi fácil, meus pais eram novos convertidos. Nós não tínhamos condição. E eu não falo com vergonha, falo com honra, que era o que os meus pais tinham. Usei muito terninho de brechó. Várias vezes, até com forro de camisa escolar. Meu primeiro presente foi uma Bíblia de estudo pentecostal, que meus pais me deram com 7 anos de idade, e eu me lembro do valor, que foram R$190, eu estou falando isso há mais de 20 anos atrás, então era muito valor para uma família tão simples como nós. Eu me lembro que meu pai passou em cheques, e eu com aquela Bíblia de estudo gigantesca, e foi o meu material por muitos anos, e era o único material que eu tinha, e além disso, eram as fitas cassetes de pregações. Eu não sei se quem está nos ouvindo sabe, quem for finalzinho de 90 para 2000 sabe o que é fita cassete. Que a gente ia na locadora, pegava de sábado. Por quê? Porque daí você ficava sábado, domingo e segunda, devolvia segunda. Era a única coisa que eu tinha. Assim, Mateus, eu digo para a nossa geração que está aqui, nos conectado no Lifecast, se nós temos hoje pessoas, principalmente eu vou dizer aqui no nosso país, que tem certo recurso, eu entendo que isso não é geral, mas uma grande parte acaba tendo vários recursos. A internet hoje é muito recurso, e a pessoa às vezes fala, mas eu não tenho oportunidade. Desculpa, é tudo preguiça emocional, preguiça espiritual, é tudo justificativa, é uma geração mimada. Nós temos hoje internet, nós temos mensagens no YouTube para você escolher estilos, níveis, nós temos hoje informações teológicas, que às vezes você nem precisa necessariamente pagar, porque você entra no YouTube e você encontra gente estudada dando informações. Então, o que falta hoje para a nossa geração é, de fato, uma disposição mental de decidir usar os recursos que tem e se livrar de todas as distrações que tem em nosso meio. Foi assim na minha jornada. Foi indo. Foi fácil? Não foi fácil. Em todos os sentidos. Até porque eu não vim de uma família tradicionalmente cristã, não tive apoios humanos, ou seja, de conexões. Vim de uma casa com toda a sua dificuldade. Tivemos situações trágicas, como meu irmão assassinado quando eu tinha 11 anos. Tivemos mudanças de igreja. Então, tive a minha adolescência, que não foi fácil também. Mas eu sabia, Mateus, que não tinha para onde eu fugir. Ou eu me rendo ao propósito, ou eu ia viver sem sentido. Então eu tentei lutar, tentei fugir. Quando alguém me pergunta com quem você se identifica na Bíblia, eu falo, eu acho que eu sou Jeremias, cara. Por quê? Porque todas as vezes que eu falei, Deus, eu não vou, tinha um fogo cerrado no meu peito. Então eu era muito mais um Jeremias do que qualquer outro. Então eu tentei fugir. Eu falei, não, eu quero ser professor de universidade. Não, eu quero dar aula, eu quero fazer qualquer outra coisa. Tudo se fechava. Tudo. Mas uma coisa eu tinha certeza. Se eu me render e se é a vontade dele, então ele vai me levar para onde ele quiser me levar. Então foi assim que a jornada foi acontecendo. Tem uma coisa muito importante a dizer. Se não aguenta ser criticado,
Se qualquer coisa já é motivo de ofensa, então desculpa, seu processo vai ser atrasado. Porque para quem quer viver os propósitos e a promessa de Deus, tem que entender que na vida é assim. Primeiro você é ridicularizado, até que você começa a ser observado, até que você se torne referência. Meu Deus. Primeiro ridicularizado, eles vão te ridicularizar. Depois vão começar a te observar, até que no final eles digam, vamos tentar fazer igual. É esse o caminho. O que o senhor falou, as pessoas, muitas das vezes, as distrações, o que o senhor falou foi muito, muito forte, porque oportunidade. Hoje a internet, pelo lado bom, ela proporciona muitos acessos que antigamente não tinham. Então hoje eu vejo que existem dois grupos de pessoas, e vê se o senhor concorda comigo. Primeiro grupo de pessoas, pessoas que esperam oportunidade, que ficam plantadas e esperam, e acham que as coisas vão acontecer do dia para a noite, sentado no sofá. Segundo, existem o segundo grupo de pessoas, que é as pessoas que provocam oportunidade. Que é o que o senhor falou, as pessoas que são dispostas a crescer, que não olham para o que falta, mas para os recursos que tem, e com base nisso, vai para cima, com medo. O que o senhor falou, pessoas vão se levantar contrárias, a favor, desafios vão vir. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos reagir é o que vai determinar onde nós iremos chegar, seria isso? Exatamente isso, exatamente isso. Tem uma mensagem que eu ministrei em nossa igreja sobre aquela mulher grega, Sirofenícia, gentia, que a filha estava endemoniada e ela queria muito o milagre de Jesus, mas Jesus veio para os filhos de Israel em primeiro momento. Então significa que por ser uma mulher estrangeira, Jesus não iria atender ela no primeiro momento. E está escrito nos evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos, que Jesus não queria ser incomodado. Então, veja, ela tem um problema e Jesus, que poderia resolver, decidiu estar com as portas fechadas. Mas aquela mulher provocou a oportunidade. Primeiro ela teve que enfrentar os discípulos, depois ela enfrentou o próprio Jesus. E Jesus, entre aspas, foi de uma certa forma ofensiva quando diz a ela que, quando Jesus diz a ela que não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, de uma certa forma Jesus chamou ela de cachorrinha. A essa altura, se sou eu e se Jesus me chama de cachorrinho, lógico que eu ia falar primeiro, depende da raça. Mas ninguém quer ser chamado de cachorrinho. Mas ela luta. E por que ela luta? Porque ela entende que essa é a chance dela. Essa é a oportunidade dela. Ela tem um problema para resolver. Ela tem uma filha endemoniada e ela precisa lutar contra um demônio. Eu quero contextualizar isso para que as pessoas entendam. Às vezes o que falta é esse desejo, essa paixão. Essa é a palavra, essa é a paixão. Porque quem tem paixão no que faz e quem tem certeza do que quer, não tem medo de ofensa, não tem medo de ameaça. Se preciso for, faz como essa mulher, luta contra Deus. E nessas guerras Deus tem prazer em perder para nos ver ganhar. E ela luta porque ela sabe que tem algo para resolver em casa. E eu acho que acaba passando por isso. A gente fica esperando, sabe, a aprovação dos outros. Sabe, Mateus, se eu fosse esperar a aprovação dos outros, não, muito mais crítica. Crítica por causa do meu estilo de pregar, que é muito intenso. Crítica porque minha língua é presa. Crítica porque hoje eu estou mais gordinho, eu era magrinho, feio, 48 quilos. Crítica porque não venho de uma família tradicionalmente cristã. Crítica porque não tem recurso. Crítica porque não tinha um bom modo, uma indumentária. Não tinha boas roupas para se vestir. Crítica, o que mais vai ter é crítica. Tá, e o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Eu tenho uma chamada. Eu tenho um propósito. Pois eu vou provocar. E vai acontecer. Eu sei que vai. Não sei como, não sei por onde, mas vai acontecer. Se tiver no meu alcance, eu vou fazer e vou avançar. Eu não vou ficar esperando com que as coisas aconteçam o tempo todo, porque eu acredito que elas já estão acontecendo. Eu tenho que começar a me levantar e ir na direção do que Deus me chamou. É isso que eu tenho que fazer. Gente, anota isso. Decida se levantar. Tenha paixão, que isso queime no seu coração, o propósito que Deus colocou na sua vida. E que você trabalhe nisso com intensidade, com amor, com êxito, com esmero. Que pode ter certeza que você vai chegar, não está o propósito e a promessa de Deus para a sua vida. E pastor,
nessa caminhada, nessa experiência que o senhor tem, qual foi o momento mais desafiador que o senhor enfrentou? E que algo fundamental, em todos os momentos, a fé é fundamental, mas que o senhor falou, foi a fé. Qual foi esse momento mais desafiador e como que o senhor conseguiu sair disso? Olha, eu tive 3 momentos desafiadores, porque tem que ser 3, porque a minha língua é presa. Então tem que ser 3 tudo na minha vida. 3 momentos desafiadores. Acho que o primeiro momento desafiador foi a perca do meu irmão, que foi uma dor muito grande para todos nós, minha família, porque a gente vivia dentro de um ambiente de promessas e de repente, tudo se escurece e a gente sabe, eu sou o primeiro a receber a notícia, eu fui o primeiro a receber a notícia que meu irmão tinha sido alvo de tiros e que ele tinha sido assassinado. E essa foi uma situação bem complicada para a minha casa, porque a minha mãe sempre foi a nossa referência de fé. E isso abalou minha mãe. Mas, até nesses dias, enterramos meu irmão dia 28 de junho de 2005. No dia seguinte, nós tínhamos um culto. E minha mãe foi ao culto. E nos chamou para ir ao culto. E no culto, ela recebeu a oportunidade. Minha mãe não é de cantar, mas aquele dia minha mãe cantou. E minha mãe cantou: se tu minha alma Deus suplica e não recebes confiando, fica em tuas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Então, a fé, a coragem que ela teve, nos impulsionou a vencer isso. Logo depois, teve a questão do propósito de Deus na minha vida e o meu casamento. Casei e já tenho o meu filho, que é o filho da minha esposa, o Gabriel. E esse, eu acho que foi o meu desafio, porque eu vivi com situações dentro da minha casa que eram totalmente opostas. E agora eu tinha que ser novo esposo, pregador, pai, e eu e meu filho temos só de 5 anos de diferença. E ali foi o mais desafio. O desafio porque você ser pai, descobrir que é mais do que DNA. É uma decisão no coração. E aí começou. Meu Deus. E então foi fé. E não só fé, procurar na palavra de Deus a direção certa. E o Senhor me deu a direção, porque quando eu precisava de um exemplo de pai, eu encontrei José na Bíblia, que foi pai do próprio Filho de Deus. E segui, dia após dia. Vai ter que seguir, vai ter que aprender que é uma caminhada e uma construção. Nos melhores dias, nos piores dias, Deus não está só movendo as coisas ao meu redor, Ele está movendo algo dentro de mim e seguir. Pastor, muito interessante essa história. O senhor conseguiu achar na Bíblia, então, para colocar em prática naquilo que o senhor estava vivendo, então. Então, sempre quando nós estamos, eu poderia colocar com dificuldade em algo, a Bíblia vai ser a direção para todas as coisas. Exatamente. Você sabe que, às vezes, eu falei isso por muitas vezes, eu falei, a Bíblia em nenhum momento manda você ler, manda você estudar. E eu errei. Porque palavras do Senhor Jesus, no Apocalipse, no capítulo 1, versículos 2 e 3, bem-aventurado, feliz, ou mais do que feliz, Macários, os que lê, não os que meditam, os que lê a profecia desse livro. O que o texto está querendo nos dizer é que nem sempre todos terão a mesma compreensão, a mesma capacidade intelectual de absorção do texto, mas em ler a profecia desse livro, isso já causa em nós alguma mudança. E é nessa palavra que vamos encontrar resposta para qualquer coisa que precisamos. Nela, bem-aventurado que lê as profecias desse livro. Muito bom. E pastor, em algum momento da sua vida, o senhor já se sentiu perdido, sem direção? Porque muitas pessoas, independente da área que você atua hoje, muitas pessoas se sentem perdidas. E agora, o que eu faço? Como eu vou fazer? Como vai acontecer? O que está no meu alcance?
o que não está no meu alcance, como que eu vou reagir a isso? A pergunta seria, o que fazer quando não sabe o que fazer? Não fazer nada. E talvez essa seja a resposta mais interessante. Por quê? A Bíblia diz que quando o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Se a gente ficar só no texto de Gênesis, ele sai. Mas se a gente vai para a carta aos Hebreus, capítulo 11, diz que ele saiu sem saber para onde ia. Por quê? Porque Deus revela o propósito, mas não revela o processo, e ainda bem que ele não faz isso. Se Deus tivesse falado para mim, Lucas, você vai começar a querer pregar com 5 anos, você vai perder os irmãos com 11, você vai entrar eu vou te colocar dentro de um propósito, você vai casar, você vai ter uma esposa, você vai ter filho, você vai ter que abandonar o interior, você vai ter que vir para São Paulo, você vai ter que enfrentar a perca do sogro, você vai ter que enfrentar situações, o acidente da sua esposa, a chamada, a perseguição, eu já ia fugir. Então Deus fala o propósito, mas não revela todo o processo. E é lógico que em alguns momentos eu me sinta perdido. É muito natural. É nesse momento que eu não posso me desesperar em querer fazer alguma coisa. Por quê? Porque se talvez eu esteja me sentindo perdido, é porque eu sou como um vaso quebrado nas mãos do oleiro. E talvez eu estou me sentindo perdido porque eu estou na fase de ser moldado. E quando a gente está sendo moldado, a gente não tem muita direção do que quer. Porque Deus está apertando todos os lados em nós. Então, o que fazer? Confiar no Senhor, buscar nele, e o mais complicado, paciência no Senhor. No Senhor. Paciência para a gente não confundir esperar em Deus com omissão. Omissão é eu saber o que eu tenho que fazer, não faço. Esperar em Deus é quando o que eu vou tentar fazer pode atrapalhar o que Deus está fazendo. Por isso, paciência. Deus está moldando e mudando algo dentro de mim. Paciência. A gente, Mateus, vai escolher se a gente quer gerar Isaac, o filho da promessa, que vai nos dar riso, ou se a gente vai gerar Ismael, o filho da precipitação. É a gente que escolhe. É isso que tem a fazer. E sobre escolhas, que o senhor falou agora, logo no começo a gente falou também sobre a internet, né? O poder que ela tem. Como saber, na caminhada, se chega uma proposta para o senhor hoje, chega alguma coisa para oferecer. Como o senhor tem essa sensibilidade, através do discernimento, e saber se aquilo é uma distração ou se é uma oportunidade? Como tem essa sensibilidade? Primeiro, volta na fonte de tudo. Deus. A Bíblia diz que Israel viu os milagres, mas Moisés conhecia os caminhos. Então, ver milagre e conhecer os caminhos são coisas bem diferentes. Por isso que quando estava na situação do Mar Vermelho, Israel ficou todo nervoso e Moisés confiou. Porque Moisés conhecia os caminhos. Então, relacionar com Deus, e não só com Deus, com gente de Deus. Sabe, nem sempre Deus vai falar para quem acredita dentro das questões proféticas de alguém colocar a mão e revelar. Não. Deus tem muitas formas de ser quem Ele é, de falar o que Ele tiver que falar. Então, a primeira coisa é você ter um relacionamento com Ele e ter pessoas de confiança para você ouvir. Pessoas, de fato, que podem te aconselhar. Terceiro, você está decidido a viver por um propósito e não por uma prosperidade. Esse é o tempo em que as pessoas não perguntam se o que estão fazendo é o que tem no coração. Elas estão perguntando se o que estão fazendo vão ganhar dinheiro. Várias vezes as pessoas me falam assim, se eu tivesse o dom que você tem, eu já tinha feito isso para ganhar dinheiro. Eu falei, então esse é o grande problema. Você usa o dom para ganhar dinheiro. Eu uso o dom para a edificação da igreja. O propósito é distinto. O meu dom está a serviço do meu Deus. Quando você não tem isso resolvido, toda proposta que tenha a ver apenas com aquilo que seja benefício,
mas que não esteja relacionado ao seu propósito, vai ser uma distração. Então, não importa o tamanho do valor do que seja, está alinhado ao que Deus colocou no meu coração e ao que eu estou vivendo e ao que está acontecendo à minha volta. Estou decidido a viver até quando por isso? Até onde eu quero decidir até o fim para viver isso? Porque tudo tem as suas consequências. E eu preciso pensar e avaliar. Ter o que eu chamo, Mateus, de um tempo de solitude. Jesus sempre gostava de ficar sozinho no fim da noite. Porque é o tempo que a gente revê os nossos propósitos e a nossa agenda. Até porque, ou eu faço a minha agenda e vivo de propósito, ou eu vivo da agenda dos outros e do propósito dos outros. É eu que escolho. Gente, anota esse conteúdo. Pegue papel e caneta e compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder, no seu alcance, os seus amigos, que eu tenho certeza que a vida deles também vão ser transformadas. E pastor, o senhor falou também na nossa conversa sobre a casa do oleiro, né? Quando Deus leva Jeremias, certo? Lá na casa do oleiro, eles estavam moldando o vaso e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Só que Deus faz aquele mesmo barro outro vaso. Então Deus é a única pessoa que consegue ver em nós aquilo que nós não nos tornamos ainda. As pessoas nos julgam pelo nosso passado ou pelo nosso presente, mas Deus, ele vê o nosso futuro. E como se desprender isso do passado? Talvez pessoas hoje tenham um chamado ministerial, você acende essa chama dentro do seu coração, só que o passado tem sido um ponto de parada na vida delas. Como reagir a isso? Tem que deixar ser exposto. O passado é como uma raiz de amargura que crescerá e perturbará. Vai ter que deixar ser exposto para ser cortado. Vai ter que se expor a situações que podem atingir e ativar gatilhos do passado. Mas tem que se expor. Tem que se expor a Deus, tem que deixar ser tratado. E tomar uma decisão. Decidir, tomar a decisão de fazer o que disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa é uma decisão que é apenas minha. Eu não vou ser refém, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu tenho que deixar ser resolvido para que Deus arranque toda a raiz de amargura que cresce e perturbe. Eu tenho que deixar de levar para o lado pessoal e achar que qualquer coisa que possa acontecer hoje vai se repetir do meu passado e deixar com que Deus me conduza para o meu futuro. É por isso, Mateus, que quando Israel está saindo do Egito, Deus os leva para o Mar Vermelho, porque Deus precisa arrancar de Israel o medo do seu passado. Então, algumas vezes, Deus nos expõe a situações como o vaso do oleiro, porque se nós não aceitarmos ser expostos, se situações que são gatilhos não acontecerem, Deus não poderá cortar as raízes de amargura. Então, tem que aceitar ser exposto por Deus, para poder ser curado por Ele. Muito bom. Pastor, e durante a sua vida ministerial, o senhor já teve dúvida da sua chamada? Em algum momento? O senhor falou que quando o senhor pregou pela primeira vez, veio aquela chama que queimou no seu coração, mas em algum momento o senhor teve dúvida? Será que é isso mesmo que Deus tem para minha vida? Será que eu não estou no caminho errado? Será que eu não me precipitei? O que está acontecendo? Eu olho para as pessoas em outras áreas e vejo dando certo para elas e para mim parece estar estagnado. Parece que não consigo romper nessa área. Já teve esse questionamento? Mas muitas vezes, várias vezes. Sabe, a fé não é não ter dúvida. A fé é decidir além das dúvidas. Eu vou ter dúvida mesmo. Porque, querendo ou não, eu sou corpo, alma e espírito. E eu preciso decidir além do que eu vejo. E o que eu vejo pode me colocar dúvida. Então, várias vezes eu
pelo que eu via, eu ficava com dúvida. Eu via que eu tinha 17 anos e ainda estava no mesmo lugar. E já pregava desde os 5. Eu via que com 18 anos, todo mundo entrando na faculdade e eu tendo que ir para o supletivo para terminar de estudar. E eu com 20 anos, gente que começou a pregar depois de mim, atingindo seus objetivos, e eu tendo que ainda lidar com situações pequenas, todas importantes, no interior. Lógico. E eu acho que pior ainda é porque você deixa ser levado pela comparação. E às vezes você vê alguém que talvez não tenha o mesmo conteúdo e habilidade que você, mas Deus deu a ele a graça de viver algo dentro daquele momento e você fala, mas meu Deus do céu, está lá e eu estou aqui. É nesse momento que eu tenho que entender que é o meu processo. E que eu vou ter que confiar. Mas todas as vezes que vinham essas dúvidas, eu falava, Deus, ou o Senhor resolve isso no meu coração, ou se essa dúvida tem certeza de existir, então eu vou perder qualquer chama que existe em continuar vivendo esse propósito. Mas no outro dia eu já estava lá de novo, mesmo contrariando a mim mesmo, querendo fazer a mesma coisa. Era mais forte, né? Algo que... É a chama mesmo que o senhor falou. Queimava mais. Eu trabalhei por 3 anos dentro de uma empresa. E eu entendi que eu tive que passar por lá. E trabalhei. E fui prensado por Deus lá. Sabe por quê? Para que eu desse mais valor ao que eu tinha em minhas mãos, que era ser ministro do Evangelho. E eu não queria ser outra coisa, Mateus, do que ministro do Evangelho. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que tem dias que não há cansaço. Eu estou dizendo que eu sei, em Deus, o que isso significa. E eu não queria ser outra coisa. Pastor, e sobre chamado, nós estamos conversando sobre chamado, propósito, missão. O senhor poderia explicar a diferença entre propósito e chamado? E há uma distinção também entre chamado e missão? Ou são a mesma coisa? Todos nós somos chamados por Deus para alguma coisa. O fato de você ser chamado por Deus para alguma coisa é porque talvez não significa que o seu chamado esteja já no seu propósito, mas talvez o seu chamado é onde você descobrirá o seu propósito. Certo. E, descobrindo o seu propósito, então você vai atingir a sua missão. Eles são diferentes, porque são etapas diferentes. O chamado tem a ver com o seu início. Desde eu fui chamado por Deus e, embora eu comecei pregando, a primeira coisa que eu fiz na igreja não foi pregar, foi cantar. Mas eu nunca tive graça para cantar. Mas eu sabia que alguma coisa tinha um microfone na minha mão. E descobri que o meu chamado não é pregar, é anunciar tudo que Deus me dá para fazer. Por quê? Porque se eu falo que o meu chamado é só pregar, o meu propósito é só pregar, então eu ia concentrar ele só no microfone. Mas não, o meu propósito é anunciar de qualquer forma. Então, pregar. E já escrevi um livro, estou indo para o 2º livro. Estou aqui no podcast com você. Então, o meu chamado fez com que entendesse o meu propósito e eu tenho uma missão. E qual é a missão? É fazer com que as pessoas compreendam o acesso que Jesus nos deu. Qualquer uma pessoa pode, na sua vida, dobrar os seus joelhos, ter um tempo de manhã com Deus e entender que essa palavra é acessível para qualquer pessoa. Essa é a minha missão. Eu não sou um grande teólogo, não sou um grande pregador, eu sou alguém que Deus chamou para facilitar e para dizer assim, essa palavra também é para você. Qualquer pessoa pode receber, viver o acesso dessa palavra. Pastor, o senhor falou sobre propósito agora. O que é propósito, chamado e missão? E quando eu não sei qual é o meu propósito? E quando eu não sei qual é o meu chamado? Isso
Pelo que eu entendi, o senhor desde pequeno já teve isso claro, isso definido. Mas e quando a pessoa não sabe? Tem pessoa, acredito que isso muitos jovens até passam por isso hoje. Quem eu sou, para que eu fui chamado, qual é o meu propósito, o que eu vou fazer? Qual conselho o senhor daria? Primeiro que se essa pergunta já vem na mente é porque Deus está lhe chamando. Então aceite, procure em Deus. O Senhor está me chamando para quê? Segundo, quando a gente vai receber a descoberta do nosso propósito, isso tem a ver com alguém que está em atividade. Ou seja, significa que vão vir coisas na sua mão. E propósitos são revelados em meio a problema. Veja, vamos lá. A história mais clássica da Bíblia. Noé, profissão, agricultor. Propósito, construir um barco. Missão, salvar sua família. São coisas totalmente distintas uma da outra. O Senhor o chamou. Ele decidiu viver o propósito dele, que era construir um barco, com a missão de salvar sua família. Certo. Ou seja, tinha a ver uma coisa com a outra. Agricultor com construtor de barco, com engenheiro, não tem. Não. Mas o chamado dele em Deus, e a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Talvez o que você está fazendo não seja o seu propósito, mas ele vai te levar para o seu propósito. E você se descobre isso em problemas, em situações, que você descobre qual era de fato o seu propósito. Ou seja, fica atento, fica mais esperto, fica mais sensível. O que vier na sua mão, nas suas condições, faça. Porque ainda que não seja o teu propósito, isso vai te levar para o teu propósito. Deixa eu dizer a você, Moisés foi colocado dentro do Egito. Então quer dizer que os 40 anos dele, ali com o faraó, foi desperdiçado? Não, não foi. Ali era uma escola. Que os 40 anos aprendendo em todas as ciências do Egito, com mais 40 anos na sarça, seria então o cumprimento para que Deus formasse ele na escola da liderança de Deus. Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu me sinto perdido porque eu fiz economia, eu fiz não sei o quê, parece que nada se encaixa. Acredite que no momento certo, nada vai ser perdido. Tudo vai se encaixar. Se essa coisa não é o seu propósito, então essa coisa vai te levar àquilo que será o seu propósito. É o processo em que Deus permite que Ele te dá tempo para você se moldar e para você chegar no propósito dele. Por exemplo, quando eu vim para a nossa igreja de Pura Fé, eu tive a missão santa de ser pastor de jovens e adolescentes. E por mais que eu seja novo, por ser pregador desde pequeno e por ter toda uma questão de ensino, eu entendia que eu não tinha tanta identificação de pastor de jovens e adolescentes, mas eu entendi que Deus estava me chamando para aquilo naquele momento. Sim. E eu tive a bênção de pastorear por 2 anos, mas mais do que isso eu entendi qual era o meu propósito. Era preparar novos pastores e líderes. E eu tive a bênção de preparar os nossos pastores de jovens e adolescentes e outros pastores que vieram daquele momento. Veja, aquele ali não era o meu propósito que eu carrego, mas fez parte da minha jornada. E eu entendi que Deus estava me chamando para aquilo naquele momento. É necessário ter essa sensibilidade, essa busca. Essa intensidade também. Exatamente. E, pastor, para a gente estar caminhando para o final desse episódio, existem pessoas que estão assistindo esse episódio, esse conteúdo que o senhor está transbordando sobre nós, o senhor está compartilhando. Qual conselho o senhor daria para essa pessoa hoje que o senhor tivesse recebido há um tempo atrás, talvez o senhor erraria menos? Qual seria esse conselho? O conselho que eu queria ter recebido é esse. Não abra mão de todos os dias, quer de manhã, tarde ou noite. Escolha o melhor tempo que você estiver bem. Pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, faça a sua vida devocional. Escolha um livro da Bíblia, um por mês. Pegue um capítulo, leia, peça a Deus uma direção. Tire lições daquele versículo, escreva isso. Passe todo dia, de 40 minutos a 1 hora, com Deus, todos os dias. Eu duvido que alguma coisa na sua vida não mude. Eu queria muito ter ouvido isso. Eu queria ter feito isso. Então, gente, pratique esse conselho.
Agora a responsabilidade é sua. Você já tem informação, o conhecimento já chegou até você. Agora o que vai mudar é você colocar em prática. Não apenas um dia, mas todos os dias. É didático, é diário. Porque pode ter certeza que através da sua disciplina diária, você vai mudar a sua forma de pensar, de agir, de resolver os problemas que chegam até você também. Pastor Lucas, muito obrigado. Foi uma honra sentar à mesa com o senhor. Foi minha. Obrigado. Que todo o pessoal que está nos ouvindo, que sejam tocados, que possam compartilhar, curtir e seguir o Lifecast, porque eu tenho certeza que Deus está te levantando para esse tempo. Amém. Que Deus está te levantando para essa ocasião e que você nunca, Mateus, nunca deixe com que as vozes da vida seja mais importante que a voz de Deus. Amém. A voz de Deus tem som como de muitas águas, o que significa que quando você chega bem perto de uma torrente de água, de uma cachoeira, você não consegue ouvir outra coisa. Se estamos ouvindo outras coisas, é porque talvez não estamos tão perto de Deus assim. Porque a voz dele é como o som de muitas águas. Amém. Deus te abençoe. Amém, pastor. Amém. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do Lifecast. Eu tenho certeza que você aprendeu, como eu aprendi também. Então agora a responsabilidade é sua. Muito obrigado por ficar até o final desse episódio e Deus te abençoe.